Tá, então, aqui no caso, nós estamos continuando aqui a nossa apresentação sobre Frequent Item Set, Handling Large Datasets in Main Memory, que é a questão de você conseguir contar a frequência de itens e conseguir computacionar, salvar esses valores na memória principal e não precisar ficar fazendo tanto acesso a disco assim. Aí pode passar. O importante aqui nessa apresentação também é relembrar um pouco dos conceitos que foram apresentados nas últimas aulas também, na última apresentação, no caso. Nós falamos sobre a questão de counting frequency em item sets e sobre a dificuldade de colocar a memória principal desse set. Para grandes varejistas, no caso, isso é bastante complicado, porque você pode ter dezenas de milhares de itens diferentes, mas você pode ter, por exemplo, bilhões de cestas, um dataset com bilhões de cestas, então você tem que contar a frequência desses itens e principalmente contar a relação desses itens e salvar essa memória principal é bastante complicado, é uma tarefa básica, como se escrita, inviável. Mostramos também na última aula alguns algoritmos que visam facilitar esse trabalho, que visam diminuir o consumo de memória principal, no caso. Dentre eles, nós mostramos também o algoritmo a priori, que também será abordado nessa apresentação, no caso. Tem, acho que 3 variações dele que são bem interessantes. Aí pode passar. Aí, no caso aqui, lembrando um pouco do funcionamento do algoritmo a priori, ele é dividido em 2 etapas, onde na primeira etapa do algoritmo é feita a iteração sobre todo o dataset, ou seja, sobre todas as cestas em si. E aí, nessa iteração é computada, no caso, a frequência de cada item individual, ou seja, o quanto que esse item aparece em todo o set. Após essa contagem do item individual, desses itens individuais, é usado o valor de threshold, que no caso é o valor que você vai delimitar se o item ele é ou não frequente. Então, é usado esse valor de threshold para filtrar esses itens. No caso, nós queremos apenas construir relações entre itens frequentes. Aqui vale salientar que a contagem de itens individual consome bem menos espaço do que se calculasse se você já participa direto tentando calcular todas as combinações possíveis de itens, por exemplo. Então, o consumo de espaço tem que ser bem menor. Aí, no caso, aí partindo para a segunda parte, então, desse algoritmo, porque ele é dividido em dois. Já na segunda parte, ele é utilizado apenas a lista dos itens filtrados, dado que o valor de threshold é suficientemente grande, você consegue garantir que essa lista de itens filtrados vai ser muito menor do que a lista do que o total de itens em si. Você consegue garantir isso. E a partir dessa lista filtrada é feito, por exemplo, você encontra pares de itens, que aqui também vale lembrar que um par de itens só é frequente caso ambos os itens desse par, ambos os itens desse par sejam frequentes. Então, por exemplo, se você tem o item A e B e ambos são frequentes, uma relação entre A e B também será frequente. Então, quer dizer, uma relação, se você for contar a relação entre A e B, de aparecimento de entre A e B, ela também vai ser algo frequente. Um exemplo, talvez pensando assim melhor, se você tem um item que aparece alguns milhões de vezes e você tem um outro item que aparece, sei lá, 10 vezes, não importa com a relação desse segundo item que aparece, mas não importa com quem você link ele, com quem você tente fazer uma relação com ele, ele vai aparecer, essa relação vai aparecer no máximo 10 vezes por conta da frequência dele, individual em si. Aí pode. Para lidar com um dataset muito alto, a gente conseguiu ver que o a priori é um algoritmo bom, mas ele precisa que o passo que precisa de mais memória precisa ser realizado sem thrashing, que é o movimento repetido de dados entre o disco e a memória principal. Com isso em mente, a gente vai falar sobre 3 algoritmos, que é o ParkChain-U, ou PCY, o algoritmo de multistage e o algoritmo de multihash. Pode passar. O algoritmo PCY, ou ParkChain-U, tem esse nome por causa dos criadores dele, e ele faz uso do espaço da memória que fica livre entre os primeiros passes da a priori, que dá para ver aqui na imagem, no passe 1, o espaço que antes, quando eu mostrei a priori, estava vazio, vai ser usado aqui com hashtable for bucket counts, que faz parte do ParkChain-U. E ele utiliza o Bloom Filter, que está a imagem também aqui embaixo, para conseguir, com um loop dobrado,
já vê quais são as duplas mais frequentes. Então, ele vai checando os itens frequentes e checando, tipo, se essa dupla tem a partir da localização dos itens bem, nesse mapinha que está aqui. E, inclusive, entre as passagens do PCY, ele transforma isso num bitmap, que eu vou falar melhor no próximo slide, mas está aqui já no passo 2. Dá para ver que o espaço ficou pequeno e ocupa muito menos espaço. Aí, aqui uma melhor explicação. Basicamente, o que esse algoritmo faz, ele conta a frequência dos pares, da mesma forma que o a priori conta dos indivíduos. Então, você escolhe uma frequência e faz uma inspeção. As duplas, ou no caso depois maiores, que são frequentes, são chamadas de frequent bucket. Em oposição, os outros são infrequent bucket. E aqui está mencionado o mapa de bits, que eu já disse, em que um par frequente é um bit aceso, e infrequente é 0, o bit apagado. Agora, quanto à eficiência desse algoritmo, ele nem sempre é o melhor a ser utilizado. Porque o PCY, basicamente, ele só é mais útil quando você consegue tirar as duplas não frequentes e diminuir o número de elementos que vai ter que ser checado pelo a priori, porque ele é utilizado em conjunto com o a priori. Só que, na pior das situações, se todas as duplas forem frequentes, ele não fez nada, ele gastou tempo. E aí você pensa, ok, mas não foi grande coisa. Só que por que ele utiliza esse método mais de bits, que ocupa menos espaço? Eu até comentei aqui que ocupa 1/32 do espaço, que seria um bit versus 32 do inteiro. Ele impede o uso da matriz triangular. E então, isso quer dizer que ele não pode utilizar o método mais fácil, que seria utilizando a matriz triangular. Ele tem que usar o triple method, que, comparado com a priori, ele só é benéfico se ele conseguir reduzir pelo menos 2/3 do número lá de elementos a serem vistos, ou seja, ele fica só 1/3. Se você não conseguir tanto quanto isso, ele vai acabar que não vai valer a pena, porque ao fazer o triple method vai dar mais trabalho do que a matriz triangular, que a gente mencionou na apresentação anterior. Agora, um detalhe é que o PCY não se difere tanto da a priori nos próximos passos, quando você vai juntar triplos ou grupos maiores. Então, assim, se vocês verem alguma coisa no livro ou nas apresentações que ele está mencionando só um desses, é porque ele basicamente conta como se fosse o mesmo, que na hora que você vai estudar eles, você vai perceber isso. O algoritmo de multistage, ele é uma variante do a priori que tem a principal ideia de reduzir o número de interações necessárias para gerar itens frequentes. Esse algoritmo é muito útil para resolver o problema de cesta e outros problemas de data mining. Ele é dividido em vários estágios, com cada estágio sendo focado na geração de conjunto de itens de tamanho específico. O primeiro estágio, o algoritmo identifica todos os itens individuais frequentes que ocorrem acima de um limite mínimo especificado pelo problema. No segundo estágio, o algoritmo gera pares, candidatos de itens que ocorrem juntos com frequência suficiente para serem considerados um conjunto frequente. Esses pares têm uma verificação relacionada ao limite mínimo, e os pares frequentes são retidos. O processo continua com cada estágio subsequente, no caso o terceiro, gerando conjuntos de itens candidatos de tamanho crescente, filtrando conjuntos de itens não frequentes, com base no limite mínimo de suporte. Ao dividir o processo de pesquisa, o algoritmo pode reduzir a sua complexidade computacional, e melhorar a eficiência. A otimização desse processo de pesquisa pode ajudar vários analistas
de dados a gerar insights ou pensamentos de maior valor quando se trabalha em grande conjunto de dados. Aí aqui, no caso, vamos já do terceiro e último algoritmo que nós vamos comentar hoje, também uma variação do PCY. A ideia principal é que, em muitos casos, é possível ter vantagem do multistage algoritmo em um único passo, ou seja, a ideia é pegar o último algoritmo e transformar ele de 3 passos para 2. A ideia aqui, no caso, para fazer isso, é utilizar duas funções de hash e duas tabelas de hash separadas, no caso, para na primeira passagem, onde cada tabela carregaria metade dos buckets da tabela usada no PCY. Em seguida, é aplicado o PCY em cada conjunto de balde para encontrar os candidatos a pares frequentes. É feito aquele filtro, no caso. Aí pode passar. A tendência é que, ao fazer essa pequena diferença, no caso, a tendência que eu fazer isso seja economizado um passo e que seja usado menos memória e tempo também. Tempo, no caso, tempo computacional. Contudo, por conta do uso de duas tabelas de hash, cada uma das tabelas, ou cada uma delas tem a metade do número de buckets da tabela, da tabela maior do PCY. E caso a contagem média de um bucket para o PCY for muito menor do que o limite de suporte para isso, seja muito menor que o limite do que o limite de suporte para isso acaba se tornando um problema. Pois temos muitos buckets infrequentes na tabela hash, ou seja, se o valor de threshold for muito baixo, você acaba lotando a tabela com valores infrequentes. Ou seja, o multihash ele acaba podendo ser pior do que o PCY, se a contagem média dos buckets para o PCY for muito menor do que o limite de suporte. Aí, acho. É isso? É, sim. Acabou, Michel? Acabou, Acabou, sim. acabou.